Boa noite, queridos amigos e amigas do culto do Evangelho da Noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para realizar esse culto bendito, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 19, começamos o capítulo 19 no culto passado, e aí estudamos os versículos 1 a 10, que trata sobre a história de Zaqueu, né? O cego Zaqueu, não, o cego não, o Zaqueu, o coletor de impostos, né? Que de baixa estatura, que queria muito ver Jesus. Aí, Zaqueu, a gente descobriu que era um homem iluminado, já estava iluminado, embora a função dele não fosse nobre na sociedade. Mas ele tinha outras aquisições. Ele era rico. Os coletores de impostos, eles eram mal vistos, mas eram ricos. Justamente porque se enriqueciam dessa atividade, que era uma coisa assim meio controversa. Mas, por exemplo, o Zaqueu, na conversa dele com Cristo, ele fala: olha, eu dou metade do que eu ganho para os pobres, e se eu cometo alguma injustiça com alguém, eu retribuo 4 vezes o que eu errei. Então, o Zaqueu, ele estava nessa atividade não muito evoluída, mas ele era evoluído. Aí a gente vem a descobrir isso, né? Porque o Cristo fala, se vocês quiserem saber do estudo todo, tá lá no culto da semana passada, tá? Do dia 23 de outubro. Então, aproveitando, hoje vamos fazer o culto do dia 30 de outubro de 2025. E, para começar esse culto, a gente vai ler aquela página inspirada que a gente costuma ler para nos fazer com as mentes e os corações e uníssonos. Tá pensando o quê? E aí eu ponho uma luz aqui para me ajudar. E é a página, é a lição, olha, é do livro O Pão Nosso. O livro, a lição é a de número 159, A Posse do Reino. Eu mostro o livro porque uma vez eu falei o nome de um livro e aí eu mostrei, era outro, mas eu não notei não, mas todo mundo viu que, embora eu tivesse falado errado, todo mundo viu pela capa qual era o livro que era. A Posse do Reino. Essa luz está aparecendo muito para desviar as atenções, né? Aí diz assim, é uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22.
O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos e muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam a cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência. No serviço de orientação, contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro. Não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes acostumam interpretar certas advertências do Evangelho por excessos de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Graças a Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. E graças aos nossos guias e protetores espirituais. Queremos agradecer a semana toda que recebemos desde o último culto. Agradecer essa visita espiritual em nossos lares, quando então estaremos de portas e janelas abertas à visita de toda essa espiritualidade, essa caravana, verdadeira caravana do Evangelho da Noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo convite excelso. Obrigado pelo convite para esse banquete espiritual e por efetivamente estarmos podendo atender a esse convite. Esperamos, Senhor, que nos próximos minutos estejamos envolvidos, embebidos na espiritualidade superior, com a permissão para que eles possam entrar e sanitizar os nossos lares, os nossos templos, que são os nossos corpos, e possam, Senhor,
atuar em todas aquelas pessoas que estão no raio de alcance desse culto, esses lares, esses lugares de convívio contemporâneo. Abençoa, Senhor, as nossas mentes e corações, que possamos, ao término desse culto, estarmos um pouco melhores do que quando começamos. Dessa forma, pedimos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo de Lucas 19, nos versículos de 11 a 28, que o pastorino que separou esse trecho e intitulou o nome Os Talentos, tá? Nas comentários aqui desse culto tem a indicação de qual é o volume e as páginas onde está esse estudo de pastorino sobre esse trecho. Esse ocorrido, só o Mateus e o Lucas que relataram. E não está completamente igual não, tá? O Mateus relata de uma maneira, né, dizendo que o pai... Eu vou ler aqui o Lucas, e aí vocês já vão depois saber o que tem diferente. Ouvindo eles isto, continuando, disse uma parábola: por estar ele próximo de Jerusalém, e eles pensarem que estava para aparecer de imediato o reino dos céus, disse então: certo homem ilustre partiu para um país longínquo, a fim de conseguir para si um reino e voltar. Tendo chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que este homem seja rei sobre nós. E aconteceu que, ao regressar, ele assumiu o reino e mandou fossem chamados aqueles servos aos quais dera dinheiro, para saber o que tinha lucrado. Chegou, pois, o primeiro, dizendo, primeiro servo: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. E disse-lhe: muito bem, bom servo, porque te tornastes fiel no mínimo, tem poder sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: a tua mina, Senhor, rendeu 5 minas. E disse a esse: Senhor, também tu serás sobre 5 cidades. E outro veio dizendo: Senhor, eis tua mina, que eu mantinha guardada num lenço, pois te temia, porque és homem austero, tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: por tua boca te julgo, servo infeliz. Sabias que sou homem austero, tirando o que não pus e colhendo o que não semeei? E por que não colocaste meu dinheiro no banco?
E vindo eu, então, o exigiria com juros, e aos presentes disse: tirai dele a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, já tem 10 minas. Digo-vos que a todo o que tem lhe será dado, e do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Entretanto, esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os diante de mim. Tendo dito isto, partiu à frente deles, subindo para Jerusalém. É Jesus contando sobre um senhor que fez isso, tá? Então, principalmente esse final aí, a parábola, de modo geral, ela é de difícil interpretação. E esse final mais ainda, né? Mas o que eu assinalei antes, que o Mateus conta diferente? Porque o Mateus não diz que chamou 10. E o dinheiro, o valor, ele cita outra coisa. Porque ele diz aqui que chamou certo homem ilustre. Então é o Cristo contando a parábola sobre o certo homem ilustre. Partiu para um país longínquo a fim de conseguir para si um reino e voltar. Daí aquele final lá que o tal do Senhor, ele diz que ele foi conseguir um reino e voltar. Tendo chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Então ele disse, mas no entanto, depois lá na hora da cobrança, quer ver? Porque aí ele fala, Senhor, tua mina, aí ele começa a chamar os servos para fazer a cobrança. Só que ele não chama 10, nem cita os outros, quanto ele deu aos outros. E ele fala, o primeiro volta e fala, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Então, mina era uma unidade de dinheiro, tá? Que o Pastorino, lá no estudo, ele faz os cálculos, né? Quanto seria hoje em dólar? Quer dizer, que não seria hoje. Ele fez o cálculo para a metade do século passado, que foi quando ele escreveu isso. E aí, você tem, naquela época, você ouve falar muito dos talentos, você ouve falar das dracmas, e ouve falar agora de mina, que é uma outra... Mas o talento era o valor mais alto. E aí, já lá no Mateus, que ele ouviu de outra pessoa, em outra época, né? Porque o Lucas fez a pesquisa lá na Antioquia, né? Já mais lá longe, com outras pessoas. Pois é como um homem, aí já entra na parábola, pois é como um homem que ia se ausentar do país e chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Aí eu acho até que fica mais explicado, né? A cada qual segundo a sua capacidade, e partiu. Então já tem aí um merecimento. Imediatamente foi o que recebera 5 talentos e operou com eles e lucrou outros 5. Igualmente, o de 2 lucrou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas. Vamos levantar. E vindo que recebera 5 talentos, trouxe outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Olha, outros 5 talentos que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo,
bom e fiel. Foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra na alegria de seu senhor. Não fala que concedeu, lucrou 10, segundo o relato do Lucas, e aí ganhou 10 cidades para administrar. Não está falando isso. Mas entra na alegria do seu senhor. Ou seja, também seja abençoado. Chegando também o de 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha os outros 2 talentos que lucrei. Falou-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra na alegria do teu senhor. Vindo também o que receberam talento, disse: Senhor, conheço-te que és homem duro, colhendo onde não semeaste e recolhendo onde não distribuíste. E amedrontado, escondi teu talento na terra. Olha aqui, tens o teu. Respondendo-lhe então, disse o Senhor: servo infeliz e tímido, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não distribuí. Deixa eu mudar aqui. Onde não distribuí. E amedrontado, esconde seu talento. Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recuperado o meu com juros. Tomai-lhe, portanto, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem será dado e superabundará, mas de quem não tem, ser-lhe-á tomado até o que tem. E o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá o choro e ranger de dentes. O servo inútil ele botou para fora, ele não convidou para a alegria dele, nessa parábola. Tá? Então não tem aquele reino que ele foi tomar, que é um outro assunto. Agora, o que a gente tira para a gente aqui? Principalmente nós sendo espíritas e acreditando na reencarnação. Fica bem mais fácil de interpretar essa passagem. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor, né? No relato de Lucas, ele chama de certo homem ilustre. Partiu para um país longínquo. Já em Mateus, pois é como um homem que ia se ausentar do país e chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Tipo um senhor da época, né? Que tem bens, que tem terra. Tem outras passagens que relatam, ao invés de dinheiro, campo, né? O Senhor confia uma vinha, né? Um campo. Nesse, o Senhor está confiando talentos. E aí nós estamos entendendo isso como todo aquele cristão, aquela pessoa que vai reencarnar, e ela vai vir ao mundo com alguns talentos, né? Alguns talentos são aquisições dela mesma, de outras vidas. E outros talentos são dados, né? A gente sempre vem com mais do que merecíamos. Alguns talentos são dados para que nós possamos fazer render e multiplicar esses talentos. Entenda-se talento o quê? A gente recebe a mais algumas dádivas
para que possamos aplicá-las de modo exultante, né? De modo auspicioso, e que nós possamos, então, com os lucros dessa aplicação, melhorarmos a nossa situação evolutiva perante a eternidade. Olha isso aí, gente. Então, assim, o que são os talentos? É qualquer coisa que a gente recebeu que pode ser multiplicado e possa ser disponibilizado em prol do outro. Então, por exemplo, você recebeu muito dinheiro, como no caso da parábola passada de Zaqueu, que ganhava muito dinheiro e dizia que distribuía para os mendigos metade do dinheiro que ganhava. Olha só, era um talento, né? E aí, mas pode ser, por exemplo, o saber, né? Você tem muito acesso numa encarnação, acesso a muito saber, e aí você não disponibiliza com o seu contemporâneo, com o seu éon, né? Não coloca esse saber para agir em prol da comunidade. Assim como, no caso, citei a primeira citação, foi dinheiro, então é uma coisa física. Agora estou citando uma coisa que não é física, que é o saber, e aí você efetivamente colocar esse saber que você recebeu em abundância a mais em prol da coletividade. Agora, é claro que tanto dinheiro quanto saber pode ser que não tenham sido doados a você. Você pode ter conseguido ao longo das suas reencarnações, que não vai tirar digamos, o seu comprometimento, né, a função, né, desse dinheiro a mais, desse saber a mais, para não ser guardado só para você e ser colocado à disposição do seu entorno. Isso tudo com equilíbrio, né? Não é você se vilipendiar ou você fazer coisas que venham a desamparar sua família e a você própria, a sua psique e seu estado físico. Agora, também pode ser uma mediunidade, é muito comum, tá? Aí eu queria chamar a atenção para esse item, mediunidade. É muito pessoal, né, principalmente espírita, e endeusa quem tem mediunidade. Ah, meu Deus, ele fala com os espíritos, ele recebe a psicografia, ele é clareaudiente, clarividente. Isso tudo pode ser uma aquisição do médium, mas 90% do que a gente tem aqui na Terra são dádivas para que a pessoa que recebe possa usar aquilo em prol da coletividade e em prol de si mesmo, porque ajuda a apagar karmas, né, que porventura tem acumulado. Pode ser uma questão missionária, então presta bem atenção, por isso que não pode cobrar, né? De graça recebeis, de graça disponibilizai, dai. Então, esse tipo de coisa, ainda mais quando você não sabe, porque a pessoa que conseguiu o dom por evolução, ela naturalmente já não vai cobrar. Entende? Não vai fazer sentido para ela nenhum cobrar aquilo. E a pessoa que recebeu por dádiva, aí essa daí vai ter um duelo lá interno, né? Um duelo ético, moral, e vai ficar tentada a cobrar, porque ela não tem a evolução suficiente para aquilo. Então, basta olhar em volta. Quem cobra, e olha a vida de quem cobra como tá, e quem não cobra, e a missão, né,
que tem, linda. Então você até às vezes recebe muitos dons, né? Porque você tem uma missão grande a fazer, né? Vou pegar aqui como exemplo a irmã Dulce, né? Que foi, eu não sei se ela foi beatificada ou santificada, a irmã Dulce dos pobres. Eu acho que ela foi santificada. A irmã Dulce, ela nasceu num berço muito bem aquinhoado. Ela nasceu numa família rica, né? Que a gente diz rica. E ela pegou e teve uma vida missionária e colocou os bens que ela teria todos à disposição da vida missionária que ela teve, do apostolado dela. Então, a mesma coisa São Francisco, né? Também nasceu num berço aquinhoado materialmente, mas ele recebeu uma missão espiritual. Então, ele abdicou, ele não usou os bens do pai. Ele foi fazer a missão espiritual dele. E os médiuns, aí cada um vai saber dos médiuns que conhece, como vivem, que nem todos têm essa faculdade, né? Ainda mais estando aqui na Terra, de ver, ouvir e servir de intermédio entre o mundo etéreo e o mundo material. Então, o que aqui está dizendo? Que você recebe os talentos. É para você aplicar nessa encarnação que você está tendo. Aí você guarda para você mesmo, então você já não usou os talentos. Então você vai ter que responder sobre isso. Então, se você não usou esses talentos que você recebeu, na próxima serão retirados. Serão retirados esses que você tinha recebido e não usou. No caso aqui da nossa parábola, foi o que tinha recebido só um talento. Então, vai ser retirado nesse sentido aí, né? Você não adianta você ganhar porque você já ganhou e não fez nada. E aí aos outros que receberam uma missão e cumpriram, agora eles estão credenciados para uma missão maior, se aceitarem. As missões seguem o livre-arbítrio das pessoas, né? Elas podem não aceitar, né? Naquele capítulo que fala sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, tem no livro dos espíritos, tem as perguntas que desdobram se é obrigado. Não, ninguém é obrigado a ser espírito protetor de ninguém. Se você aceitou, foi de livre e espontânea vontade. E é uma missão. Então, assim, você lá no éter pode receber essa missão, você no éter e o espírito encarnado. É uma missão lá na sua vida espiritual, tá? O que não vai necessariamente te livrar de encarnar e de ter que desempenhar outras missões, outros pagamentos de dívida, tá? Você pode ainda ter coisas a ajustar. Então é importante a pessoa ficar ligada nisso e dirigir uma prece ao seu espírito protetor, seu mentor, seu guia, para que deixe claro qual é a sua missão, o que você realmente tem que fazer aqui, para você ser alarmado, ser iluminado, ser esclarecido quanto essa missão que você veio fazer aqui, que você possa executá-la efetivamente, contar com a ajuda dos guias e protetores espirituais, os seus, da sua família, e lá da sua casa,
do templo que você frequenta, para que possa concretizar essas missões, essas tarefas, né? Que você possa ser muito bem envolvido e amparado na realização do seu plano de encarnação. Esse plano para o qual você aderiu. Ah, eu não faço nada. Mas aí você não faz nada, mas tem 3 filhos. Tem uma boa parte da sua vida comprometida aí com a orientação dessas almas. Então, assim, às vezes não é uma coisa, uma missão, né, grandiosa, que você vai ser feito na luz dos holofotes. Às vezes é uma missão, muitas vezes é uma missão bem tranquila, bem humilde, bem longe das vistas gerais. Agora nós vamos passar para o nosso momento do passe, quando então vocês vão se colocar de forma assim bem confortável e mentalizar os seus guias e protetores espirituais que vão dar o passe, ou então a falange de São Francisco de Assis, ou de Nossa Senhora Aparecida, ou de São Judas Tadeu, que foi o dia dele anteontem, né? São Judas Tadeu, a falange. E vamos seguir aqui esse mantra que eu vou ler agora, esses 4 mantras. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis. Espera só um instantinho. Indispensáveis contato com as nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais e esses espíritos maravilhosos que comparecem ao culto do Evangelho da Noite no nosso lar e que nos auxiliam na realização desse humilde culto. Na realidade, nos auxiliam não, são os que realmente fazem acontecer. Que possamos ter recebido essa falange iluminada e maravilhosa em nossos lares, que possamos ter estado de portas e janelas abertas para que essa falange, essa caravana de espíritos benfeitores, iluminados, possam ter sanitizado os nossos lares, encaminhando possíveis miasmas e fazendo a correção, a reharmonização das energias e a reenergização. Que possamos, Senhor, ter sido balsamizados, ter sido purificados pela presença dessa espiritualidade e que todos aqueles que estão no raio de ação desse culto possam ter sido favorecidos também. Mandamos ainda um quanto de luz para toda essa humanidade encarnada e desencarnada, para Gaia, o planeta Terra. Mandamos um pedido, um quanto de luz para todas as lideranças espirituais encarnadas e desencarnadas e todas as lideranças materiais encarnadas que estão à frente de grandes conglomerados, montanhas de dinheiro, organismos, supra-país, cidades, estados e nações. Queremos agora, Senhor, fazer 30 segundos de silêncio quando poderemos colocar as nossas demandas, inclusive por terceiros. Queremos pedir a autorização para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana de luz, paz e amor, graças a Deus.